Meus irmãos, nesse momento nós vamos abrir a escritura em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 1 e no verso 2. Eu vos convido a que abramos a escritura em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 1 e 2, texto que será exposto nessa noite, dando continuidade à nossa série de exposições em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e verso 2, em que a santa, bendita e gloriosa palavra do Senhor assim nos diz: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Vamos mais uma vez lida, e até aqui a palavra do Senhor foi lida, nós vamos uma vez mais orar ao Senhor pedindo que nos fale. Senhor, pedimos ao Senhor que abra o nosso coração neste momento. Que o santo e bendito Espírito do Senhor, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as palavras do Senhor, para que nós possamos sermos orientados em relação aos nossos relacionamentos, de forma que nós possamos cada vez mais, ó Deus, demonstrar o nosso amor pelo Senhor, vivendo em união, vivendo, Senhor, em unidade para a glória do Teu nome. Conduza-nos neste tempo, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época de relacionamentos fragmentados. Infelizmente, nós recebemos a notícia de que hoje alguns filhos não conversam mais com seus pais, outros que estão em conflitos litigiosos por qualquer questão que seja. A gente percebe também que há um choque geracional em que muitas vezes pessoas mais velhas entram em conflitos com os mais jovens, e tudo isso tem, de certa forma, afetado a pureza dos relacionamentos que o Senhor criou para que tivéssemos. E, infelizmente, isso não acontece apenas das portas para fora das nossas igrejas. Na verdade, o que a gente percebe é que muitas vezes, até mesmo entre nós, esses conflitos começam a aparecer. Por exemplo, há lugares em que há uma disputa entre as sociedades internas para saber quem faz o melhor evento, quem contrata e quem convida o melhor pregador, quem atrai mais pessoas. E tudo isso faz com que dentro da igreja comece uma disputa que não deveria nem sequer ser cogitada em existir, porque todas as gerações, todos os membros da igreja devem estar unidos com um único propósito, que é conhecer o Senhor e de fazer o Senhor ser conhecido em tudo o que fazemos. E, infelizmente, meus irmãos, essa situação tem sido agravada, sobretudo nas igrejas. Há igrejas por aí, por exemplo, que já fazem 2 cultos, motivados por faixa etária. Um primeiro culto mais cedo, onde as músicas cantadas são mais calmas, onde a exposição é feita com mais cuidado, que é voltado para aquela geração mais madura, as pessoas mais experimentadas na fé. Mas agora, acabando esse culto, então começa um outro culto diferente, um culto voltado para os jovens, onde as músicas são feitas para atrair jovens, a pregação é feita de uma forma que o jovem entenda, e tudo isso, aparentemente, é algo que deve ser praticado, porque, veja, eu estou atingindo cada público nas suas necessidades e demandas. Mas o que isso desconsidera é que a igreja do Senhor não deve ser dividida de forma geracional. Na verdade, a beleza da igreja é composta de todos aqueles que o Senhor salvou e ainda salvará, sejam eles bebês, sejam eles crianças, jovens, adultos, idosos ou qualquer outra faixa etária. A igreja do Senhor, na verdade, revela a sua beleza quando essas gerações vivem de forma harmoniosa para a glória de Deus. Aqui neste contexto, Paulo está ajudando Timóteo a lidar com essa situação dentro da igreja de Éfeso. Aqui Paulo não está simplesmente dando normas de bom comportamento, Paulo não está simplesmente apontando para como esses relacionamentos deveriam ser estabelecidos e como as pessoas deveriam se portar. Na verdade, o que Paulo está mostrando é que uma das marcas da igreja são relacionamentos saudáveis. Uma das coisas que mostram que a igreja ela está saudável é quando dentro dela, no rol dos membros dela, as pessoas que ali estão,
estão vivendo para a glória de Deus e isso em comunidade. É por isso que hoje, dando continuidade à nossa série de sermões, que tem como título Uma Igreja Segundo as Escrituras, nós aprenderemos com Paulo a respeito do tema a santidade nos relacionamentos entre os irmãos. Para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, lembramos o que aconteceu até aqui. Paulo, ele deu orientações no capítulo 1 sobre como Timóteo deveria lidar, sobretudo com os falsos mestres, concluindo este capítulo dizendo que aqueles que se mostrarem incorrigíveis deveriam ser excluídos da igreja, deveriam ser disciplinados e excluídos do rol de membros da igreja de Éfeso. Mas no capítulo 2, Paulo orientou sobre a conduta no culto solene, enfatizando que aos homens cumpre a responsabilidade de conduzir o culto diante do Senhor. Homens estes que no capítulo 3 são apresentados, os presbíteros e os diáconos, oficiais eleitos pela igreja do Senhor para exercer os ofícios, a liderança da igreja, conduzindo a igreja para a glória do Senhor. Mas no capítulo 4, que foi o capítulo que nós encerramos na semana passada, o apóstolo Paulo agora aborda, ali naquele contexto da igreja de Éfeso, a maneira como Timóteo deveria se portar diante da igreja. Então Paulo dá várias orientações sobre, em primeiro lugar, Paulo volta a falar do verso 1 ao verso 5, sobre os falsos mestres e a maneira como Timóteo deveria agir. Do versículo 6 ao versículo 10, Paulo apresenta um contraste sobre o Timóteo e o seu dever de ser um verdadeiro obreiro e a maneira como isso deveria ser demonstrada. E Paulo terminou o capítulo 4, do verso 11 ao verso 16, falando principalmente que Timóteo não permitisse que ele fosse desprezado por conta da sua juventude, mas que, ao contrário disso, Timóteo deveria agir como um exemplo para a igreja. Timóteo deveria ser o modelo que a igreja deveria seguir. E agora, Paulo ainda falando sobre essa questão de conflito entre faixas etárias, agora no capítulo 5, Paulo introduz a maneira como Timóteo deveria lidar com os diversos grupos de pessoas dentro da igreja. E a primeira coisa que Paulo apresenta neste versículo, começando o versículo 1 do capítulo 5, é que a correção deve ser feita de forma graciosa. Portanto, o que Paulo nos orienta e o que ele nos orientará a partir de agora, no capítulo número 5, é a maneira como os diversos grupos da igreja deveriam ser tratados. E Paulo começa falando dos idosos ou dos mais velhos, dos jovens, das mais velhas e das moças, orientando Timóteo sobre como ele deveria agir. Mas volte comigo para o capítulo 5, versículo 1, e veja como Paulo começa o versículo. Ele começa assim: não repreendas. Então perceba que Paulo aqui, ele já começa esse texto dando uma orientação sobre como Timóteo deveria viver, ou como Timóteo deveria agir. E a primeira orientação que Paulo dá por meio deste verbo é que Timóteo não deveria agir de forma ríspida. Timóteo não deveria agir de forma desrespeitosa. O verbo usado por Paulo aqui, traduzido por repreender, traz a ideia de uma repreensão severa, traz a ideia de uma censura feita sem amor. E o que Paulo está fazendo, ou um dos contextos, talvez, o que o verbo gostaria de transmitir a ideia de golpear alguém verbalmente, de você ferir o outro com as suas palavras. E o que Paulo está orientando Timóteo é que Timóteo não poderia agir de forma autoritária. Por que nós sabemos que ele está dando essa ordem do que ele não deveria fazer? Porque há a presença de um advérbio de negação aí. Então Paulo diz, não repreendas. Então, ou seja, Paulo está indicando que Timóteo não deveria agir de forma ríspida diante da igreja do Senhor. O que Paulo quer que Timóteo entenda é que a correção ela deve ser feita sempre visando o bem, o amor, ou baseada no amor por aquele que está sendo corrigido. Desta forma, a correção não deve ser fruto da dureza de um coração, não deve ser fruto de uma impaciência e nem visando a glória daquele que está corrigindo. Na verdade, a restauração deve ser sempre o objetivo daquela repreensão, nunca a destruição daquele que está sendo repreendido. Mas veja que agora Paulo emenda
uma segunda ordem para Timóteo, porque ele diz, não repreendas, mas exorta. Então Paulo começa com uma conjunção adversativa, mostrando que ele vai apresentar o oposto do que deveria ser feito. Então Paulo está dizendo, não fira com palavras, mas exorta. E o verbo traduzido por exortar aqui vem da expressão paracaléu, de onde vem aquela ideia de você chamar alguém, caminhar com a pessoa, tendo ela próxima a você. E perceba que esse imperativo que Paulo usa aqui, e que, portanto, é uma ordem que Paulo está dando a Timóteo, ela está no verbo no tempo presente, indicando que Timóteo deveria fazer isso corriqueiramente. Não é simplesmente uma repreensão ou, na verdade, uma exortação que deveria ser feito pontualmente. O que Timóteo precisava aprender é que essa situação poderia ser repetida e com toda certeza o seria durante todo o tempo que Timóteo estivesse pastoreando aquela igreja. Então é como se Paulo dissesse, Timóteo, exorte com paciência. Timóteo, exorte com amor. Timóteo, vise a edificação da igreja nas correções que você terá que fazer ali. Porque o verdadeiro objetivo da correção não é ferir o pecador. O verdadeiro objetivo da correção não é destruir aquele que está pecando, mas a verdadeira repreensão ou exortação, que é a palavra que Paulo usa aqui, traz a ideia de você buscar a restauração daquele que está faltando. Perceba, portanto, que nesse primeiro versículo, nessa sua primeira parte, Paulo deixa claro que Timóteo deveria repreender. Paulo não está dizendo que Timóteo deveria tolerar o pecado. Paulo não está dizendo que Timóteo deveria tapar os olhos daqueles que estão errando, como se o pecado deles não fosse algo ofensivo ao Senhor. Na verdade, o que Paulo está orientando é a forma como isso deve ser feito. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, pense e haja visando ao reestabelecimento dos laços, visando a restauração dos relacionamentos que foram rompidos. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, Paulo diz que o servo do Senhor não deve contender, mas deve ser amável com todos, sendo apto a ensinar e paciente. Então perceba que o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que Timóteo deveria sempre o quê? Ensinar a igreja para que a igreja pudesse viver bons dias em seus relacionamentos pessoais. Aplicando isso para as nossas vidas, meus irmãos, nós temos que aprender que, principalmente quando nós falamos com pessoas mais velhas do que nós temos que agir com respeito. Até pouco tempo atrás, nós éramos instruídos pelos nossos pais a sempre chamar aqueles que eram mais velhos do que nós de senhor ou de senhora, demonstrando o nosso respeito a eles. E todas as vezes que nós tivermos que tratar o pecado de alguém, qual deve ser a nossa postura? Sobretudo se essa pessoa é mais velha do que nós. Tratarmos com amor. Corrigirmos os erros que precisam ser corrigidos, mas fazer isso não como vingança, não como uma forma de punir aquele que está no seu pecado, mas com o objetivo de restaurar, de levar o outro ao arrependimento. Esse é o objetivo e deve ser sempre o objetivo da correção. Perceba, portanto, que o que Paulo está deixando evidente para Timóteo e para nós, irmãos, é que nós precisamos, até mesmo no momento de repreender o outro, demonstrar o amor que Cristo demonstrou ao morrer na cruz por todos nós. Perceba, portanto, e eu preciso enfatizar isso, Paulo não está dizendo para que Timóteo tolerasse os pecados. Paulo não está sugerindo para Timóteo que Timóteo tapasse os seus olhos para as iniquidades que estavam presentes dentro da igreja, porque elas estavam sendo cometidas por alguém mais velho. Na verdade, o que Paulo estava dizendo é, Timóteo, corrija, mas o faça com amor. É verdade, meus irmãos, que em alguns casos a disciplina ela terá que ser escalada. Começa-se com uma repreensão individual, depois você faz isso diante de testemunhas, depois o conselho da igreja precisa agir, e pode ser que seja necessário até que pessoas sejam
excluídas da igreja para que a igreja viva dias de paz. Mas mesmo nos casos mais extremos, como no caso de uma exclusão, o amor, o respeito, nunca pode faltar. E é isso que Paulo está orientando aqui. A correção, ela deve ser sempre feita de forma graciosa. Mas agora Paulo, ele continua o seu versículo 1, e agora ele vai apresentar grupos diferentes e a maneira como cada grupo deveria ser tratado. Olhe novamente para o versículo 1 e vamos ler todo o versículo agora. E Paulo diz assim: não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Então perceba que Paulo agora está se referindo àquele que era mais velho do que ele chama de homem idoso, e Paulo também está referindo àqueles que eram mais novos do que Timóteo, que ele chama de moços. E vamos ver o que Paulo então quer dizer com isso. A palavra traduzida por homem idoso aqui, ou por idoso aqui nesse contexto, meus irmãos, é a palavra presbítero, de onde vem a palavra ancião. Então, a palavra usada por Paulo aqui não é uma referência ao oficialato, como ele o fez no capítulo 3 desta carta. Mas o que Paulo está referindo aqui é aqueles homens mais velhos que são experimentados na sua vida, que têm os seus testemunhos e que mostram com a sua própria vida que foram verdadeiramente alcançados pelo Senhor. Na verdade, a referência que Paulo está fazendo aqui provavelmente é daqueles homens que eram modelo, que deveriam ser olhados pela igreja como um exemplo de maturidade espiritual. E Paulo aqui não está falando do ofício, isso precisa ficar claro. Porque o ideal da igreja do Senhor é que, à medida que os anos passam, a gente, nós que somos membros da igreja, nós sejamos cada vez mais aperfeiçoados à imagem de Cristo. E, consequentemente, a nossa vida ir revelando sabedoria, ir revelando maturidade, ir revelando prudência, ir revelando cada vez mais aquelas características que nos distinguem como povo do Senhor. Então, o que Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, é que, ao contrário da nossa geração, que tem a tendência de desprezar aquele que é mais velho, é nosso dever olhar para esses que são mais velhos do que nós e tratá-los com respeito. E é por essa razão que Paulo traz uma comparação. Então, Paulo usa a conjunção aqui para fazer uma comparação sobre como é que Paulo deveria agir quando ele tivesse, Timóteo deveria agir, quando ele tivesse que lidar com alguém que fosse mais velho do que ele. Então, o paralelo que Paulo faz, a comparação que Paulo faz, é chamando ou demonstrando que esse tratamento deveria ser da mesma forma como o filho lida com o seu pai. Perceba que Paulo está comparando aquela pessoa que é mais velha, a mesma honra que nós devemos dar aos nossos pais. Lembrem sempre do 5º mandamento, meus irmãos. O 5º mandamento nos orienta sobre a maneira como nós devemos lidar com aqueles que são autoridades e são mais velhos do que nós. Então nós devemos a estes, principalmente aos mais velhos, respeito, honra, consideração e não menosprezo como é algo prático dos nossos dias ou algo que é feito muitas vezes nos nossos dias. Mas agora Paulo fala de um outro grupo. E a palavra que Paulo usa aqui para descrever e que foi traduzido por jovens é a palavra que vem de neo. A raiz dela é de neo, que significa jovem ou novo. Então a palavra literalmente é neóteros. A palavra que Paulo está usando aqui é daquele que é mais jovem. Então está relacionado àquele que provavelmente tinha menor idade do que Timóteo. Então perceba que Paulo fala sobre como ele deveria lidar com os que eram mais velhos do que ele, e agora ele fala sobre como deveria lidar com aqueles que eram mais jovens. E estes agora, de forma muito clara, Paulo vai lembrar Timóteo que da mesma forma que aqueles que eram mais velhos não deveriam desprezá-lo por ele ser mais jovem, ele também, como pastor da igreja, não poderia desprezar o mais jovem, que também é uma armadilha do nosso tempo.
Se por um lado há um certo desprezo em alguns contextos aos cabelos brancos, de outro lado nós temos também um desprezo ao jovem, porque todos nós sabemos que o jovem, na sua maioria, às vezes ele, por falta de maturidade, ele às vezes erra muito, às vezes ele é muito afoito, mas isso não deve ser motivo para que ele seja tratado por conta da sua imaturidade ou por conta da sua inexperiência em algum aspecto de forma desrespeitosa. Ao contrário, eles devem ser respeitados também. Perceba que Paulo, mais uma vez agora, ele vai fazer uma comparação. E a comparação que Paulo faz agora é com a palavra adelphos, que é de onde vem a palavra traduzida para irmão. Então veja o que Paulo está dizendo. Se eu tenho que repreender alguém que é mais novo do que eu, qual deve ser o meu lembrete diário? Que aquele que foi alcançado por Cristo, por ser membro do mesmo corpo de Cristo do que eu, por ser membro da família de Cristo como eu sou, ele deve ser tratado como um irmão. O que Paulo está querendo nos lembrar aqui, meus irmãos, é que nós não podemos subestimar ninguém no corpo de Cristo. Nem aqueles que são mais velhos, nem aqueles que são mais jovens. Os mais velhos devem ser respeitados e honrados pela sua maturidade. E os mais novos devem ser orientados e instruídos para que eles possam alcançar a maturidade caminhando entre nós. A beleza do corpo de Cristo está aí, quando nós temos pessoas mais velhas sendo o exemplo para aqueles que são mais novos. Aqueles que estão em posição mais idoso ou que já têm mais tempo de vida, deve ser olhado pelos mais novos como um exemplo a ser seguido. E os mais novos, por sua vez, precisam ser olhados por aqueles que são mais velhos como membros importantes do corpo de Cristo Jesus. E a beleza da igreja é isso. Não é separando por faixa etária, não é fazendo um culto para um grupo mais velho, um grupo mais novo, que nós vamos demonstrar a beleza da igreja. Não é agindo de forma sectária que nós vamos mostrar a beleza da igreja. Na verdade, a beleza da igreja, meus irmãos, ela vai ser demonstrada justamente quando você junta várias gerações. E todas essas gerações juntas, elas estão adorando e servindo ao Senhor. Perceba, portanto, meus irmãos, aplicando isso para os nossos dias, que todas as gerações dentro da igreja devem viver em harmonia, respeitando-se mutuamente. Nós precisamos reconhecer que onde você tem um afastamento dessas gerações, você acaba impedindo que essas gerações elas tenham um relacionamento, e mais do que um simples relacionamento, mas que seja possível que essas gerações aprendam uma com a outra. Hoje, nós não podemos negar que os jovens têm muito mais conhecimento tecnológico do que os meus irmãos que são mais velhos. Eles podem nos ensinar muitas coisas também. Mas o que Paulo está focando aqui, meus irmãos, é que dentro da igreja do Senhor não pode existir nenhum tipo de conflito geracional. Nós não podemos olhar para outra geração e pensar que nós não precisamos dela. Na verdade, quando a gente olha para o que o escritor de Juízes, ele condena ali no capítulo número 2, denunciando o pecado do povo de Deus. E eu gostaria, irmãos, que vocês abrissem esse texto da palavra do Senhor, para que vocês vissem como é difícil quando há esse conflito geracional. Olha o que acontece, Juízes capítulo 2, verso número 10. Vamos ler juntos esse texto, meus irmãos? Olha o que o escritor de Juízes diz aqui. Vamos juntos? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Infelizmente, nós vemos, sobretudo quando falamos de culto ao Senhor, igrejas que tiram bebês de colo de dentro do culto, igreja que tiram as crianças do culto. Há igrejas também que até jovens e adolescentes têm os seus próprios cultos particulares.
E quando nós fazemos isso, o que é que nós estamos impedindo? Nós estamos impedindo que essa união dessas gerações faça com que o mais jovem aprenda com o mais velho a como conduzir a sua vida. Você já parou para pensar, meus irmãos, que hoje nós temos crises de exemplo dentro das nossas famílias? Ou dentro da nossa sociedade? Quem serão os modelos para os nossos jovens? Se não, os irmãos mais experientes da nossa igreja? Perceba o prejuízo que há quando uma geração simplesmente não se preocupa em levar o legado da sua fé para outra geração. E para que isso seja possível, essas duas gerações precisam conviver harmoniosamente. O mais velho olhando para o mais jovem dizendo, eu preciso de você. E o mais jovem olhando para o mais velho dizendo, eu preciso de você. E o jovem aprendendo com o mais velho e o mais velho aprendendo com o mais jovem. Nós não podemos permitir que esses conflitos geracionais estejam presentes dentro da nossa igreja, a ponto de provocar uma divisão, impedindo que nós convivamos harmoniosamente. Os mais velhos devem ser honrados, os mais velhos devem cada vez mais mostrar toda a sua sabedoria espiritual, instruindo, conduzindo a igreja e sendo exemplo de maturidade na fé. Mas por outro lado, meus irmãos, os jovens têm a força que nós não temos mais. Os jovens podem demonstrar todo o seu amor, a sua compaixão pela igreja do Senhor, desenvolvendo os seus potenciais e os seus dons para a glória de Deus. Portanto, se nós quisermos uma igreja madura, nós precisamos entender que todas as gerações, desde aquele que está hoje mamando, na verdade, aqueles que estão dentro do útero, até aqueles que já têm os seus cabelos branquinhos, todos são importantes diante do Senhor. A última coisa que esse texto nos mostra, depois de falar sobre como Timóteo deveria lidar com os homens mais velhos e os homens mais novos, agora Paulo passa a falar sobre como Timóteo deveria lidar com as mulheres da igreja, tanto as mulheres mais velhas quanto as mulheres mais novas do que Timóteo. E veja como que Paulo começa o versículo número 2, e ele diz assim, às mulheres idosas como a mães. A palavra que foi traduzida por mulheres idosas aqui, meus irmãos, é a palavra presbíteras. Aqui o que Paulo está dizendo não é recomendando um oficialato, como já destaquei no caso dos presbíteros, e nem muito menos que haja possibilidade de nós termos uma mulher que exerça o oficialato na casa do Senhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que essas mulheres maduras, por isso que traz a ideia de anciã, aquela que tem experiência, aquela que tem sabedoria, aquela que desempenha um papel dentro da comunidade cristã, que é uma bênção para toda a igreja, meus irmãos. Essa palavra presbítera aqui desse contexto, ela está ligada à velhice, à experiência, que isso não aponta simplesmente, meus irmãos, para a idade avançada, mas muito mais do que isso. O que Paulo está descrevendo aqui são mulheres, irmãs, que são exemplos de sabedoria e de fidelidade ao Senhor. São irmãs que foram experimentadas com o tempo, em meio a lágrima, em meio a sofrimento, que enfrentaram diversas adversidades na sua vida, mas que continuaram firmes, caminhando para a glória do Senhor. Irmãos, eu tenho o privilégio de, às vezes, ter que fazer algumas visitas, e já fiz várias visitas no decorrer da minha vida, e, sobretudo, quando a gente senta para conversar com as mulheres mais velhas, o quanto a gente pode aprender de vida de fé, de oração, de dedicação ao Senhor, de cuidado com o esposo, honrando o esposo, do cuidado com os filhos, depois cuidado com os netos, e algumas até com os bisnetos. Ah, irmãos, como é maravilhoso quando a gente chega dentro de uma casa para fazer uma visita e ali está aquela irmã com um sorriso aberto. O que Paulo está dizendo é, essas mulheres precisam ser exortadas com respeito. Nós não podemos chegar como se, aquela expressão popular, né, com o pé na porta, faltando com respeito. O que Paulo está nos orientando é que a elas, veja que Paulo faz uma comparação também, como a mães. Ninguém maltrata a sua mãe. O que Paulo está querendo dizer com isso, meus irmãos,
é que a mãe traz a ideia de afeto, de cuidado, de ensino, de autoridade exercida com amor. Veja que Paulo não está falando da mãe simplesmente aquela que põe o filho no mundo, mas Paulo está descrevendo aquela que nutre, aquela que instrui, que disciplina, que trata com amor, visando sempre o amadurecimento do filho e da filha. O que Paulo está descrevendo é que essas irmãs, elas precisam ser tratadas e reconhecidas com todo amor. Um puritano, quando comenta esse texto, diz assim: as mulheres idosas, com sua experiência na caminhada cristã, são uma bênção incomparável para a igreja, pois sua fé sólida e seu testemunho de vida trazem grande edificação aos mais jovens. Paulo fala a essas senhoras da igreja que, se for necessário, lembre-se de todo o sermão, se for necessário ser advertidas, se for necessário por alguma situação ser repreendidas, também precisam ser, mas de que forma? Amorosa, com cuidado, como se você estivesse falando com a sua própria mãe. E Paulo termina agora falando das mulheres que eram mais novas do que Timóteo. E agora Paulo fala quanto às mais moças. Paulo diz que sejam tratadas como a irmãs. A palavra traduzida por moças aqui é neuteros. A mesma palavra usada no versículo anterior em relação aos moços. Aqui Paulo está descrevendo aquelas irmãs que também estão num processo de amadurecimento e de formação espiritual. E da mesma forma que o jovem, ele é conhecido como alguém inconsequente, às vezes agindo com imprudência, isso não é diferente no caso das jovens da nossa igreja. As jovens também precisam ser tratadas como, Paulo diz, irmãs, porque elas também fazem parte do corpo de Cristo. O que Paulo quer, meus irmãos, é que a gente olhe e veja como que Paulo está tratando isso. Paulo está falando de mais velho como pai, moço como irmão, mais velha como mãe, moça como irmã. Paulo está descrevendo claramente que a igreja do Senhor deve ser tratada como uma família. Deve ser tratado como um grupo de pessoas que têm o mesmo pai, que é o nosso Deus. Todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor e que creram no Senhor Jesus Cristo, Paulo diz, escrevendo à igreja de Éfeso, gostaria que você abrisse esse texto, Efésios capítulo número 1, verso número 5. Vamos abrir a palavra do Senhor aí? Efésios capítulo 1, verso número 5. Vamos ler juntos, meus irmãos? Efésios capítulo 1, verso número 5. Vamos juntos? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando Deus nos predestinou, Ele nos predestinou para que em Cristo nós fôssemos adotados. Veja o linguajar que Paulo usa aqui. Paulo usa o linguajar de uma família, daquele que não era filho, por um processo de adoção, ele passa a ser filho. Quando João escreve o Evangelho no capítulo 1, no verso número 12, e é esse outro texto que eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, verso número 12. Vamos ler juntos esse texto? Evangelho de João, capítulo 1, verso número 12. Vamos juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos são filhos de Deus, irmãos? De acordo com Paulo, não. De acordo com Paulo, filho é um privilégio daqueles que foram adotados. Então Paulo está usando essa linguagem familiar da igreja como uma família de Deus, para mostrar como deve se dar o nosso relacionamento dentro do corpo do Senhor. E as jovens devem ser tratadas com toda a dignidade, com respeito, com importância, como nós fazemos com as nossas irmãs. E agora, falando sobre jovens, Paulo acrescenta uma afirmação aqui. E ele diz que essas jovens devem ser tratadas em toda a pureza.
Perceba que o que Paulo está orientando Timóteo é que Timóteo tivesse cautela, cuidado, fosse zeloso na maneira como ele lidaria com as mais novas, com as mulheres da igreja do Senhor. Paulo aqui, ele tem esse cuidado, meus irmãos, porque se há uma coisa que destrói a vida de um ministro do evangelho, é o sexo oposto. Nós sabemos, frequentemente, infelizmente, a gente ouve notícias de 3 coisas que derruba pastor. Primeiro, bebida. Segundo, dinheiro. Terceiro, mulheres. Claro que não tem uma relação direta com a ordem, né? A ordem pode inverter, mas geralmente quando pastores caem, perdem seus ministérios, é por uma dessas 3 coisas. E Paulo aqui está focando na mulher. Paulo já falou sobre o uso do vinho quando ele tratou do capítulo 3. E no capítulo 6, Paulo vai tratar do dinheiro. Então perceba que o que Paulo está dizendo é, sobretudo quando envolve-se uma mulher que é mais nova, uma mulher que é menos experiente, Paulo diz, precisa ser tratada em toda a pureza. A palavra pureza aqui é a palavra ragneia, que vem da raiz de ragnos, que traz a ideia de puro, algo sem mancha, algo que é marcado por uma moral íntegra, algo que é marcado que não há nenhuma mancha e que reflete a santidade de Deus. Portanto, Timóteo deveria cuidar da sua vida espiritual, da sua vida material, como ele já tratou, da sua vida física, mas ele não poderia negligenciar a pureza no relacionamento com aquelas mulheres que fossem mais novas do que ele. Isso fica claro, meus irmãos, que Paulo aqui está exaltando a dignidade da mulher. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, não olhe para a mulher como simplesmente se ela fosse um objeto ou qualquer coisa nesse sentido. Principalmente envolvendo as mais novas, Paulo é cuidadoso quanto a isso, ao dizer que Timóteo deveria ter cuidado para que não passasse do limite nesse relacionamento a ponto de gerar algum tipo de escândalo para o ministério dele. Um comentarista desse texto diz assim, a pureza é essencial não só na vida individual, mas também na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Uma igreja que valoriza a pureza mantém a santidade na relação entre seus membros. Então perceba que o que Paulo está orientando Timóteo é que, principalmente em relação ao sexo oposto, a igreja deve ser um ambiente seguro para as pessoas congregarem. Os relacionamentos entre o sexo oposto não podem ser motivados por coisas que desonram ao Senhor. Deve ser, na verdade, motivado por santidade, por piedade e por uma vida justa. Meus irmãos, perceba, portanto, que o que Paulo está orientando aqui, aplicando isso às nossas vidas, é o nosso dever de respeitar as mulheres mais velhas da nossa igreja. Meus irmãos, como é uma bênção quando nós temos uma SAF que entende o seu papel no corpo do Senhor, que auxilia os seus esposos na sua casa, que auxilia os seus esposos na sua vida, dentro dos seus relacionamentos. E esse reflexo do cuidado das nossas irmãs dentro de suas casas, com os seus filhos, com o seu esposo, com os seus netos, reflete na vida da igreja do Senhor. Meus irmãos, e nós precisamos valorizar isso. Nós sabemos que, infelizmente, quando nós temos um grupo de mulheres que não são cuidadosas, não são cautelosas nos seus relacionamentos, infelizmente a igreja do Senhor sofre muito por isso. Mas quando nós temos um grupo de senhoras que sabe o seu papel, que entenderam o dever de instruir as mais novas, lembrem? Falei dos homens, dos mais velhos serem exemplos para aqueles que são mais jovens. E as irmãs também têm esse dever. Quando Paulo fala, e eu gostaria que, irmãs, vocês abrissem a sua Bíblia comigo, na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo número 2, quando Paulo está dando orientações sobre o dever das mulheres. E aí no capítulo 2, verso número 3, Paulo fala justamente das mulheres idosas. E ele diz assim, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Por que isso? Vamos juntos?
a fim de instruírem as mais jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meus irmãos, é dever das mulheres da nossa igreja, sobretudo as minhas irmãs mais experientes, ensinarem as mais novas a serem um exemplo de piedade cristã. Nós estamos vivendo tempos difíceis também para as nossas jovens terem alguém em se espelhar. Quantos exemplos ruins nós temos nas redes sociais de mulheres que apenas envelheceram, mas que não demonstram sabedoria nos seus cabelos brancos. Porque a sabedoria, de acordo com a palavra do Senhor, vem com o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria, Salomão nos diz em Eclesiastes. E nós temos o privilégio de ter entre nós irmãs que podem ser imitadas pelas mais jovens da nossa igreja, no seu exemplo de piedade. E eu falo para vocês, irmãs mais novas, olhem para as irmãs mais maduras da nossa igreja e sejam como elas. Se esforcem para ter a fé que elas têm. Se esforcem para amar o Senhor como elas amam. Mas agora também as mais novas, nós precisamos nos lembrar que as mais novas precisam ser tratadas como irmãs. Irmãs mais novas, que vocês não sejam pessoas marcadas por uma vida de promiscuidade, por uma vida de excessos, por uma vida de descuido com o seu corpo, por uma vida de descuido com a sua vida. Muito pelo contrário. Que nos relacionamentos de vocês não usem aquilo que Deus deu para vocês como um instrumento para conduzir outros ao pecado. Mas vivam de maneira santa, de maneira piedosa, de maneira pura, para que o corpo do Senhor e a igreja do Senhor possa cada vez mais estar unido na adoração com as mais novas, as mais velhas, os jovens e os nossos irmãos idosos, sempre juntos louvando ao Senhor para a glória dele. Lembre-se, meus irmãos, aplicando isso à nossa vida. A primeira coisa que esse sermão nos ensina é que o Timóteo e nós consequentemente, devemos repreender ou exortar as pessoas amorosamente. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, quando chegam dentro das nossas igrejas, chegam com um bando de informações, uma carga ideológica e um tanto de outras coisas que precisam ser corrigidos. Mas é nosso dever ter amor, ter paciência, ter calma, para que ao invés de tirar as pessoas da igreja do Senhor, nós possamos corrigi-las e ensiná-las a amar o Senhor cada vez mais. O objetivo, meus irmãos, da exortação sempre será levar a pessoa ao arrependimento. Essa é a primeira coisa que esse sermão nos ensina. A segunda coisa que esse sermão nos ensina é que os mais velhos devem ser tratados como os nossos pais. Lembre-se que o 5º mandamento fala da honra devida a estes. E nós precisamos lembrar disso nos nossos relacionamentos. Nós precisamos respeitar, valorizar. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos aprender com aqueles que são mais velhos. E no momento em que se fizer necessário, no momento de repreendê-los, nós devemos agir com amor, como fazemos com os nossos pais. E a terceira e última coisa que esse sermão nos ensina é sobre como devemos lidar com os mais jovens, demonstrando a estes também o nosso amor, agindo com cautela, agindo com temor, quando envolver o sexo oposto principalmente, agindo com prudência, para que o nosso objetivo não seja deturpado, para que a coisa não seja mal interpretada, para que ao invés de sermos motivo de honra e de glória, nós nos tornemos uma pedra de tropeço. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que o Senhor nos ajude a termos os nossos relacionamentos restaurados e vividos diante de Deus para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe na nossa vida e na nossa jornada cristã. Santo Deus, que a Tua palavra de fato nos ajude a restaurar os nossos relacionamentos. Que ao invés de cairmos nessa armadilha desses conflitos geracionais, que o Teu povo, Senhor, seja todo unido em adoração ao Senhor. Que os jovens, que as crianças, que os bebês de colo,
que os meus irmãos mais velhos e mais experientes do que nós estejam todos unidos para te prestar culto e viver e terem tudo em comum na sua igreja, dividindo não apenas a adoração, mas também a vida. Senhor, que nós cresçamos cada vez mais como família e que entre nós nunca nos falte o respeito, que nunca nos falte amor, que nunca nos falte, a Deus, a convicção de que nós estamos vivendo juntos aqui e que quando o Senhor voltar, todos nós juntos estaremos vivendo em toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus bendito, e faça com que cada vez mais nós vivamos segundo a sua vontade. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus.